Amados, a paz do Senhor, vamos aqui resolver a questão 3 do nosso quebra-cabeça da lição de número 3 do terceiro trimestre de 2017. A pergunta foi a seguinte, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Se Cristo é apenas o primogênito da criação, então como ele pode ser Deus? Problema. João declarou que Cristo era eterno e igual com Deus. João capítulo 1, versículo 1, capítulo 8, versículo 58, capítulo 20, verso 28. Mas aqui Paulo parece dizer que Cristo era apenas uma criatura, o primeiro nascido, criado no universo. Bom, está aqui o versículo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Antes de mais nada, não sei qual foi a parte da nossa lição que eu havia enfatizado que a Bíblia nunca diz que Cristo é primogênito de Deus, e sim primogênito de toda a criação, primogênito dentre os mortos, mas nunca primogênito de Deus. Tá ok? Bem, o que eu posso passar para vocês aqui de imediato? Vamos aqui, já compartilhar aqui a resposta dos nossos irmãos. Nós temos o pastor Pedro Valentim, que colaborou conosco da seguinte maneira. A palavra primogênito no hebraico tem outros tantos sentidos. Reshit significa primogênito, primeiro, princípio, primazia. Quando Paulo disse esse versículo, disse não com esse termo de que Cristo fora criado no universo. Mas Paulo diz o que João já dizia. Antes de existir o mundo, o princípio chamado Cristo já existia. O princípio chamado Cristo já existia. Antes de Deus criar o mundo, o primeiro chamado Cristo já existia. Viu que interessante? A nossa irmã Nil também colaborou da seguinte maneira. Ao dizer que ele criou todas as coisas e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, isso aqui está em Colossenses capítulo 2, verso 9. A referência a Cristo como primogênito não significa ser ele o primogênito à criação, mas o primogênito de toda a criação, uma vez que ele é antes de todas as coisas. Primogênito, nesse contexto, não significa o primeiro a nascer. Não significa o primeiro a nascer, mas o herdeiro de todas as coisas, o Criador e proprietário de tudo. Sendo o Criador de todas as coisas, ele não pode ter sido um ser criado. Para dar um reforço nisso aqui, nessa posição defendida pela nossa irmã Nil e pelo pastor Pedro Valentim, João capítulo 1, verso 3, olha só. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Se ele foi feito, como é que ele pode se fazer? Ele pode se fazer? Se tudo foi feito por ele. Se tudo foi feito por ele, logo ele nunca foi feito. Nunca foi criado. É só pensar um pouquinho. É só pensar mais um pouquinho. Voltando para Colossenses capítulo 1, antes de mostrar um sentido diferente de primogênito que vai funcionar aqui dentro, eu estava até conversando com uma pessoa de uma religião diferente da minha, tem a fé um pouco diferente da minha. Eu perguntei para ele assim, meu amigo, toda vez que aparece a palavra primogênito na Bíblia, se refere a primeiro filho? Porque ele defende que Cristo é o primeiro filho de Deus, que Cristo é criatura e não criador, e etc. Que Cristo não é Deus, aquelas histórias, né? Eu falei, toda vez que aparece a palavra primogênito na Bíblia, quer dizer primeiro filho? Ele, claro, evidente, claro que é. Eu falei, muito bem. Vamos dar um pulo aqui então, em Jeremias capítulo 31, versículo de número 9. Jeremias capítulo 31,
versículo de número 9. Jeremias capítulo 31, versículo 9. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Efraim foi o primeiro filho de Deus? E agora? Como é que fica isso aqui? Efraim é o primeiro filho de Deus? Primeiro que Efraim nem primogênito era de José. O primogênito de José era Manassés. Tá ok? E com tudo isso, Êxodo capítulo 4, verso 22, fala que Israel é o primogênito de Deus. Êxodo capítulo 4, verso 22. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Peraí. Quem é o primogênito de Deus? É Israel, Efraim, Adão ou Jesus? E aí? Entende como é que não fica muito legal forçar a questão de primeiro filho em qualquer contexto que apareça a palavra primogênito? Muito bem. Então já começa a perceber que Paulo não está querendo dizer que Cristo é o primeiro filho de Deus concernente à criação. Cadê aqui Colossenses capítulo 1, verso 15? Tá vendo? Não combina muito. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nós podemos parafrasear e colocar o arquiteto da criação de Deus, como aparenta ser Apocalipse capítulo 3, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Ok? Então, prosseguindo aqui, pois nele foram criadas todas as coisas. Não é todas as outras coisas, como está na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Para em todas as coisas ter a primazia. Primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E para fechar essa situação aqui, para mim serve como checkmate, já foi citado pela nossa irmã Nil, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pronto. Não tem mais o que contestar. Tem muito mais outras coisas que a gente poderia apresentar aqui para dar um entendimento diferente desse sentido que Paulo quis abordar aqui. Entendeu? Então, Paulo claramente declara que Cristo é Deus, né? Nessa mesma carta, ao dizer que ele criou todas as coisas. Tá, o versículo 16 aí. Entendeu? Então, então é isso. Não tem mais muita coisa aqui para passar para os senhores que venha fazer falta dentro aqui do que nós estamos querendo passar. Para mim, esse versículo aqui já resolve a situação. Tá ok? Então, esse primogênito da criação quer dizer sentido de primazia, de arquitetura. E não que ele foi a primeira coisa criada. Repito, não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que Cristo é o primogênito de Deus. Não tem esse versículo na Bíblia. Não tem. O foco aqui é primogênito de toda a criação, primogênito dentre os mortos. Pronto. E mesmo assim com sentido diferente. Que morto não dá para ter filho. E não existe ninguém nascer de morto. Então logo, não se trata de primeiro a nascer dentre os mortos. É um troço meio que ridículo. Entendeu? Mas, amados, Deus abençoe a todos aí. Qualquer dúvida pode nos procurarem, que nós iremos estar atendendo os irmãos na medida do possível.
Deus abençoe e fique na paz em nome de Jesus.